É com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Chagas e tenho o privilégio de servir ao Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Luís, que é presidida pelo pastor José Guimarães Coutinho. Sou membro da Comissão de Educação e Cultura, que é coordenada pelo pastor Osiel Gomes, que é um órgão da nossa Magna Convenção, SEADEMA, que tem como presidente o pastor Pedro Aldir Damasceno. Pela graça de Deus, estamos iniciando um novo trimestre e sabemos que, devido a esse momento que vivemos, a pandemia, muitas igrejas estarão dando continuidade ao estudo da lição do segundo trimestre. Por outro lado, outras igrejas estarão iniciando o estudo da edição especial da nossa lição da CPAD, que na verdade foi comentada na década de 90 pelo saudoso pastor Eurico Bernstein, um tema pertinente, um tema atual para todos os tempos e para todas as épocas. O tema geral da nossa lição é os princípios divinos em tempos de crise. Eu quero começar com você, trazendo aqui a parte introdutória da lição. O tema da nossa primeira lição: Daniel ora por um despertamento. O texto áureo está descrito lá na Epístola de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, que diz: confessai-vos as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. A verdade prática diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Nós queremos adentrar na lição trazendo um pouco do fundo histórico, do contexto daquele momento a qual Daniel está inserido, para entendermos melhor a profundidade, a dimensão, a intensidade da oração do profeta Daniel. É preciso dizer que Daniel estava vivendo num período muito dramático da história de Israel. Ele estava vivendo no período do cativeiro babilônico. Acontecimento este que foi muitas vezes anunciado pelos profetas como advertência pelos seus pecados, como advertência para aquele declínio espiritual que aquela nação estava vivendo. A idolatria tinha dominado o coração do povo. A injustiça para com os mais pobres era algo comum praticado pelos governantes. O povo estava desprezando os mandamentos do Senhor. E um exemplo, no segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 10, vai mostrar que Deus abominou, Deus condenou a prática do rei Manassés, dizendo que foi pior do que tudo que os amorreus tinham praticado até então. Então, mostrando o declínio espiritual, a baixa moralidade que aquele povo vivia. Então, Deus levanta os profetas, como Isaías, há mais de 100 anos antes, dizendo: eis que vem um dia em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram os teus pais até os dias de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor no livro de Isaías, capítulo 39, versículo 36. Era Deus levantando os profetas, Isaías, também Jeremias, para condenar a baixa moralidade, o pecado daquela nação. Deus levanta o profeta Jeremias para pregar o arrependimento àquela nação que não deu ouvido à palavra de Deus, que desprezava os mandamentos do Senhor. Jeremias é levantado naquele contexto para falar da parte de Deus através de através de ilustrações, práticas dadas por Deus. No entanto, o povo não ouviu ao profeta nem o rei, pelo contrário, preferiram ouvir os profetas falsos que profetizavam prosperidade, que não condenavam o pecado do povo. E é nesse contexto, como resultado da desobediência daquela nação, que Jerusalém é invadida em 3 momentos diferentes. Primeiro, no ano 606 a.C., nessa primeira invasão, a
parte dos utensílios do templo são levados para a Babilônia e uma parte de jovens da linhagem real, da linhagem da nobreza, são deportados, dentre eles o jovem Daniel, que vai influenciar o reino da Babilônia. Temos no ano 597 a.C., aonde a cidade é novamente atacada e uma segunda leva de pessoas são deportadas para a Babilônia, milhares de cativos, dentre eles os ferreiros, deixando apenas os mais pobres na cidade de Jerusalém. E temos, no ano 586 a.C., um momento mais dramático, um momento mais difícil da invasão de Jerusalém. O rei Nabucodonosor fez um cerco terrível, bloqueando alimentos, suprimentos, e a fome chegou até a cidade de Jerusalém. O profeta Jeremias, descrevendo um pouco desse momento dramático daquela nação, ele vai descrever que foram mais felizes os que morreram ao fio da espada do que aqueles que morreram de fome. O profeta Jeremias vai denunciar esse momento, dizendo que até as mães que outrora eram bondosas, compassivas, agora elas cozinharam os seus filhos para se alimentarem em virtude da fome. Foi um momento trágico, difícil, terrível. Foi um momento onde o muro foi derribado, o templo foi queimado e o rei Zedequias foi levado cativo com os olhos vazados em uma cadeia de bronze. Era, na verdade, o momento tão esperado, porque Deus havia falado, os profetas haviam se levantado, todavia o povo não deu ouvido à palavra do Senhor. É nesse cenário que surge na Babilônia um jovem chamado Daniel, que desde os primeiros dias ali cativo, ele assentou no seu coração um compromisso forte de não se contaminar com as iguarias, com o vinho e também com a cultura dos babilônicos. Daniel acha graça e misericórdia diante dos líderes daquele povo e em virtude da sua fidelidade a Deus, ele recebe não só sabedoria e conhecimento, mas ele recebe de Deus capacidade, entendimento para interpretar visões e sonhos. Esses dons dados por Deus a Daniel vai evidenciar o seu caráter, vai evidenciar a sua fidelidade diante de todos os magos, astrólogos, mostrando que aqueles que eram oriundos de Israel, em especial Daniel e seus amigos, eram pelo menos 10 vezes mais doutos do que os outros magos daquele reino. Daniel, pela sua sabedoria, vai crescer no reino, vai desfrutar de privilégios e vai ocupar funções estratégicas na administração daquele reino. É nesse contexto que Daniel, ao ler o livro do profeta Jeremias, mais precisamente no capítulo 29, no versículo 10, que diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. É nessa leitura, é nesse momento de devoção espiritual, porque Daniel era um homem que orava 3 vezes por dia, um homem que amava o ministério da oração, que ele vai discernir que estava findando-se os dias do cativeiro. Ele é então despertado para a oração, para o jejum, cobrindo-se com sacos de cinza, demonstrando ali a sua humilhação, a sua profunda tristeza. Daniel, na verdade, se coloca como um intercessor do povo, pelo pecado do povo, clamando por perdão, clamando por arrependimento, clamando pelas promessas do Senhor. Ele, na verdade, está lembrando das promessas do Senhor, ele está lembrando daquilo que Deus havia dito em suas orações. E a sua oração é uma oração intensa, é uma oração que clama por uma resposta do Senhor. Daniel, queridos, ele estava naquele momento de devoção e é interessante que, em meio àquele contexto de oração, os babilônicos estavam em guerras com os medos persas e o rei da época era o rei Nabonido. O seu filho, regente na capital, vai promover um grande banquete, como todos conhecem, descrito no livro do profeta Daniel, e ele utiliza-se dos utensílios do templo naquela grande noite. Há um momento onde todos são, digamos assim, pegos de surpresa.
Deus, de forma poderosa, soberana, envia uma mensagem direta àquele rei regente, dizendo que aquele reino foi entregue aos medos persas. E a partir de então, aquele momento ali, naquela noite trágica para aquele reinado, o Império Medo-Persa vai invadir a Babilônia, e é interessante que os historiadores vão descrever as estratégias daquele grande reino que invade a Babilônia, dizendo que dentro da Babilônia passava-se o rio, um rio muito importante, e esse rio foi desviado o seu curso para que o exército inimigo pudesse adentrar a Babilônia e pegar aqueles babilônicos de surpresa e assim dominar o seu reino. Então, Daniel estava orando e Deus, de uma forma soberana, de uma forma poderosa, Deus está movendo os atores da história para mostrar que a sua promessa é verdadeira, que a sua palavra é fiel. É Deus trazendo à tona aquilo que ele havia prometido. É nesse contexto que surge o grande líder Ciro, conhecido na história como Ciro Grande, que foi profetizado por Isaías, e essa é a beleza da palavra de Deus. Deus não somente profetizou o cativeiro, mas Deus profetizou a restauração daquele povo, daquela nação. Deus chama Ciro de meu ungido, de pastor que estaria restaurando a Israel, restaurando a Jerusalém. Daniel, através da sua oração, ele estava, na verdade, ali de uma forma especial, buscando ao Senhor, e Deus estava agindo, Deus estava intervindo. A oração de Daniel estava mudando o rumo da história. A Babilônia cai, Ciro sobe ao poder, e agora ele começa a governar boa parte do mundo da época. É interessante que Deus, ele é soberano, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Deus está movendo o coração do grande líder Ciro. Esdras vai descrever no capítulo 1, no versículo 1, que o Senhor despertou o espírito de Ciro. Olha Deus respondendo à oração de Daniel. Olha Deus movendo o coração dos reis como ele quer, como um rio. Era Deus movendo o coração do Ciro. Ele não sabia, na verdade, de tudo, mas ele era alvo de um projeto de Deus. Aquilo que Nabucodonosor teve dificuldade de compreender, Ciro compreendeu que tudo que ele havia recebido era também fruto da graça de Deus, era Deus que tinha dado em suas mãos. Aqueles reinos ali, na verdade, também era fruto da graça de Deus e dos projetos de Deus para que ele fosse como um grande libertador usado para a nação de Israel. Sendo assim, a oração de Daniel, daquele homem conhecido nos céus, gerou um grande despertamento, ao ponto do grande rei daquela época, Ciro, mover o seu coração e, a partir de então, através de um decreto, ele permitiu o retorno, o regresso daquele povo que era desejoso, que era saudoso de voltar para a sua terra. Queridos, Deus é aquele que age na história, Deus é aquele que ouve as nossas orações. Que nesses dias Deus nos levante para orarmos, para que o povo possa experimentar um verdadeiro avivamento, um avivamento genuíno, para que milhares de pessoas sejam libertas dos seus cativeiros. O nosso desejo é que esta lição possa edificar a sua vida, a sua família, seu ministério, suas ovelhas. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.